Shalom a todos, a paz esteja contigo, aqui Neemias Gomes, esse é o canal Verdade Revelada. Hoje estamos iniciando uma nova série sobre a importância do sangue. Com o peso do tema diante do enfrentamento das decisões atuais, o mundo científico, religioso, os princípios éticos e espirituais em torno do consumo de sangue. Nesta série vamos abordar o perigo que 2/3 da humanidade sofrerá, o perigo da transfusão de sangue. Nós vamos falar se é lícito ou não, ou se é permitido, em que condições, o que é um pacto de sangue, a importância dos alimentos para o sangue e também das relações sexuais, o sangue e o mundo espiritual e o desafio final para contaminar o nosso sangue. Eu tenho me debruçado sobre esse assunto e eu espero que você compreenda aquilo que nós temos compreendido pelas Escrituras. Nós vamos começar com Levítico 17:11, que diz: porque a vida da carne está no sangue. Algumas versões dizem: porque a alma da carne está no sangue. Pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Qual é a relação entre a alma humana e o sangue? A definição científica para sangue é que ele é um tecido vivo, ou seja, ele tem vida em si mesmo. E ele está muito além daquilo que a ciência sabe. E está também muito além daquele conceito filosófico, religioso, sobre o que nós aprendemos. E com certeza você ficará impressionado com o entendimento real que a Bíblia traz sobre o sangue. Nós vamos começar com uma história muito bem conhecida, que é a história de Caim. E em Gênesis 4:8 diz que falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse Iarro a Caim: onde está Abel teu irmão? Ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Verso 10, note: e disse Eloá: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Muitos religiosos vão dizer que isso é apenas um sentido figurado. A voz do sangue clamou no sentido que chegou ao conhecimento do Criador, que ele havia feito aquela coisa horrível, matado seu irmão. Mas não, senhores, a Bíblia não deve ser compreendida simplesmente todo o tempo espiritualizando tudo que está literal, escrito, e tampouco tornando literal tudo aquilo que está claramente espiritual. Nós estamos falando aqui de um contexto literal em que o Criador diz que a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a mesma força. Peregrino e errante serás na terra. Então vamos lá. Existem aí algumas expressões nesse texto, como a voz do sangue clama. Quando as pessoas leem literalmente isso aqui, elas vão pensar da seguinte forma: sangue não fala. Então, não deve ser algo literal. Mas e se nós entendermos que a alma está no sangue? Se nós entendermos o conceito de alma, biblicamente falando, do hebraico nefesh, nós vamos entender algo muito interessante. Existe inteligência na alma, existe consciência, existe percepção. E nós vamos já trazer esse entendimento, mas nós temos que pensar: e se houver algo mais que físico no nosso sangue? E se a alma estiver no nosso sangue? Isso vai tornar nossa visão de tudo relacionado a comer sangue, a coisas relacionadas como relações sexuais no período menstrual da mulher. Isso vai nos fazer repensar sobre os antídotos que estão nos oferecendo aí, à base de mudança de RNA,
à base de sangue de fetos, sangue de animais. Isso vai nos fazer repensar muita coisa. Aqui diz: a terra abriu a boca para tragar o sangue. Aqui mostra algo muito interessante, porque o Criador diz que o homem é pó e ao pó tornará. Mas a terra tragando o sangue. Nós já vimos isso também em referência ao sangue dos animais, que deve ser ali drenado, né, totalmente, e jogado na terra, em um buraco na terra, como se a terra realmente ela tivesse o poder de reter sangue, de tragar este sangue. Se nós repensarmos no sentido de alma, nós vamos entender como se a alma dos animais e dos homens fosse absorvida pela terra. É um conceito muito estranho. Mas vamos meditar. A terra então negaria sua força para o assassino, como consequência do pecado de derramar o sangue do irmão. Então nós vemos que matar qualquer ser vivo, seja humano, animal, ele incorre em consequências muito graves. É como se a alma fosse roubada de alguém ou algum animal, e esse direito não nos cabe. Ele só pertence ao Criador. E por isso que as consequências são gravíssimas. E o pecado de Caim redundou em ser peregrino e errante sobre a terra, ou seja, a terra, em nenhum lugar da terra ele seria aceito. A terra não iria recebê-lo para que ele se estabelecesse em um determinado lugar. Pelo contrário, ele seria vagabundo, errante. Existe aqui nitidamente uma implicação metafísica, ou seja, além do literal, além do físico, para o sangue físico. Ele é um portal para o sobrenatural e explica o interesse de todo o mundo espiritual em rituais de sangue, genética e prescrições bíblicas para a conduta alimentar e comportamento sexual. A definição de alma nós temos o seguinte: é um princípio vital, é a vida. Ou seja, quando eu falo que a vida está no sangue, eu estou falando também que a alma está no sangue. Mas nós temos que entender melhor esse conceito de alma. Em Apocalipse capítulo 6, nós temos o 5º selo que diz: havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Yahweh e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada uma vestes compridas brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. As almas clamavam ao Eterno por vingança do seu sangue derramado pelos seus assassinos. É como se o sangue deles clamasse, mas no sentido de que suas almas estavam debaixo do altar, provavelmente o altar de incenso, onde o Eterno recebe suas orações, clamando por vingança. Muitos vão dizer assim: espera um momento, as almas do sangue, as almas dos santos jamais iriam clamar por vingança. Mas os que foram mortos e assassinados, sim. Está muito claro aqui que as almas clamavam ao Eterno por vingança do seu sangue derramado pelos seus assassinos. Nós temos uma definição filosófica de alma que é a seguinte: é um conjunto de atividades imanentes à vida, abre parêntese, pensamento, afetividade, sensibilidade, etc., entendidas como manifestações de uma substância autônoma. E essa parte que me chamou muita atenção, ou parcialmente autônoma em relação à materialidade do corpo. Então existe algo que transcende o corpo físico e está no nosso sangue. Por isso que é tão importante. Existe o relato de antigos guerreiros bárbaros, nórdicos ou anglo-saxões, que comiam e bebiam o sangue de seus adversários para capturar seu poder em si mesmos. Eles acreditavam aprisionar as almas de seus oponentes.
Nós vamos ainda tratar desse assunto com mais detalhes em um tema sobre o mundo espiritual e o sangue, mas nós entendemos por que os ocultistas e satanistas, eles têm tanto interesse em rituais de sangue, e por que eles entendem que há poder no sangue, que tem uma relação com a alma dos homens, que tem uma relação em que com esses demônios se alimentam da alma dessas pessoas e do sangue delas, por meio do sangue físico delas. Mas nós vamos obter um entendimento melhor sobre o poder do sangue do Messias. E aqui está, em Mateus, ou melhor, Marcos 14, 24, o Messias disse, e disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou da renovação da aliança, que por muitos é derramado. Em Romanos 3, 25 diz, ao qual o Altíssimo propôs uma propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência do Eterno. Então a propiciação é pela fé no sangue do Messias. O sangue literal dele, vertido no madeiro, pela fé, pela confiança nisso, nos possibilita a remissão dos nossos pecados. Romanos 5,9 diz, logo muito mais agora, sendo justificados, ou seja, tornados justos pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Quando você entende que o sangue é a alma dele, a vida dele, a presença dele, você vai entender então que a presença dele, a vida dele nos é dada em nós, para viver em nós. De forma espiritual, nós assimilamos a vida dele, a alma dele em nós. Em Efésios 1,7 diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então a redenção é pelo sangue do Messias. Quando nós entendemos que no sangue dele estava a alma dele, nós compreendemos todo o poder que vem do sangue do Cordeiro. Por isso, queridos, que nós temos que conhecer o poder do sangue do Cordeiro, assim como o mundo espiritual maligno sabe o poder que há no sangue. Nós entendemos que no sangue do Messias há poder. Quando você for cercado por tentações, por coisas malignas, clame o sangue do Cordeiro, que ele é poderoso e eficaz em qualquer situação para repreender o mal, para te dar a vitória, para que você possa receber naquele momento a presença do Eterno, a presença do Messias contigo, na tua vida, na tua alma. Colossenses 1,14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue no madeiro, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Um outro trecho do Apocalipse me chamou muita atenção, que vai dizer que ele comprou com seu sangue homens de todas as nações. Apocalipse capítulo 5. Que justamente as almas são compradas com um grande preço, que é o sangue do Cordeiro. Porque a alma, a vida dele está no sangue. Então, alma por alma, sangue por sangue, tem que ser o preço. Eu espero que você tenha compreendido essa mensagem, que as implicações do sangue físico, elas são sobrenaturais. Existe um poder ali no sangue. Sempre que você pensar em qualquer coisa relacionada a sangue, você vai lembrar desta mensagem. Que o Eterno te abençoe. Shalom, shalom. Até um próximo estudo, onde iremos falar do perigo que 2/3 da humanidade corre. Até um próximo estudo.